A propagação rápida de mandioca consiste basicamente na indução do crescimento dos brotos e no posterior corte e enraizamento em água. Em pouco tempo, uma maior quantidade de mudas, comparada ao método tradicional, estará disponível. É esta técnica que a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical indica aos produtores. No sistema tradicional, a mandioca é uma planta que se propaga vegetativamente e no sistema tradicional nós temos em média 5 sementes por planta, o que nos dá uma taxa de multiplicação de 1 para 5, o que é muito baixo, principalmente no momento atual, onde as possibilidades de uso da mandioca, estão sendo bem ampliadas e a necessidade de uma boa produção e ampliação de área se torna necessário. Então, a técnica de multiplicação rápida irá aumentar essa taxa de multiplicação e que, em algumas situações, nós chegamos a multiplicar até por 200 vezes a taxa tradicional de multiplicação dessa planta. As manivas devem originar de plantas sadias e vigorosas com 10 a 12 meses de idade. O corte pode ser feito com serra manual ou elétrica ou ainda com facão, tendo-se o cuidado para não danificar as gemas. Como o produtor pode escolher uma planta de mandioca para fazer multiplicação rápida? Tem que ser uma planta vigorosa, que esteja livre de doença, de pragas, e que seja um material que ele já escasso, que ele esteja realmente querendo multiplicar. Essa aqui foi uma haste que nós escolhemos, já observamos, ela não tem doença de broca do caule, e está realmente perfeita para se fazer a multiplicação rápida. O processo começa com o corte e o plantio de pequenos pedaços de maniva com 2 gemas ou olhos. Cada gema dará origem a 4 plantinhas. A técnica de multiplicação rápida necessita de 2 tipos de estruturas diferentes. Um seria a câmara de propagação, A câmara de propagação, que é uma estrutura de base retangular com dimensões mais ou menos 2,40 metros por 1,20, construída com blocos comuns de construção civil, onde as aberturas desse bloco ficam para cima para que elas possam ser cheias com água. Essa estrutura tem como substrato uma camada de aproximadamente 10 centímetros de brita para facilitar a drenagem de água e completando até a borda dos blocos com um solo de textura leve, onde as mini estacas serão distribuídas para a brotação. As manivas devem ser plantadas na câmara de propagação com as 2 gemas voltadas para cima. Daí vão surgir as plantinhas para os cortes. Essa estrutura é coberta por uma cúpula forrada com um plástico transparente para que se possa criar dentro dessa câmara de propagação um ambiente úmido e com temperatura elevada que irá facilitar a brotação e desenvolvimento das gemas. Quando os primeiros brotos tiverem 10 a 12 centímetros, pode-se efetuar o primeiro corte. O corte deve ser feito a 1 centímetro a partir da gema, com lâmina desinfetada com álcool. Os cortes podem ser repetidos até 3 vezes seguidas em cada gema. Para enraizamento, os brotos devem ser colocados em copos de vidro ou plástico com água fervida, trocada de 2 em 2 dias. Depois, devem ir para uma câmara de enraizamento. De 10 a 12 dias, as plântulas começam a formar calos. Aos 20 dias, já apresentam raízes bem desenvolvidas, prontas para o transplante. Após o enraizamento, as mudas devem ser plantadas em sacos de polietileno com terra vegetal
e deixadas por 15 dias debaixo de uma tela para aclimatação. Depois, devem ser transplantadas para o campo, adubadas e mantidas sob regime de irrigação até o estabelecimento da planta. Esse sistema de multiplicação rápida da mandioca é muito importante porque antes era uma série de variedades que eram utilizadas, que eram tanto impróprias para a indústria, quanto também que tinha baixa resistência em relação a pragas e doenças, e a produtividade também era muito baixa a nível dos produtores. Hoje, com o sistema de multiplicação, que consegue sair um material mais limpo em relação à doença e também uma quantidade de material para plantio em alta escala de produção, os produtores conseguem levar esse material de plantio mais adequado à sua produção dentro das propriedades e aí conseguir realmente atingir índices de produtividade satisfatórios. Então consegue ter variedades que sejam de fácil descascamento, com índice de produtividade de matéria seca, de farinha, a nível de qualidade nacional, e consegue também levar essa farinha dentro dos mercados consumidores e ter justamente uma satisfação tanto a nível de produtor quanto a nível de indústria e a nível também do consumidor, que é o mercado exigente que tem. Doença de broca do caule, e está realmente perfeita para se fazer a multiplicação rápida. O processo começa com o corte e o plantio de pequenos pedaços de maniva com 2 gemas ou olhos. Cada gema dará origem a 4 plantinhas. A técnica de multiplicação rápida necessita de 2 tipos de estruturas diferentes. Um seria a câmara de propagação, né? A câmara de propagação, que é uma estrutura de base retangular com dimensões mais ou menos 2,40 metros por 1,20, construída com blocos comuns de construção civil, onde as aberturas desse bloco ficam para cima para que elas possam ser cheias com água. Essa estrutura. A propagação rápida de mandioca consiste basicamente na indução do crescimento dos brotos e no posterior corte e enraizamento em água. Em pouco tempo, uma maior quantidade de mudas, comparada ao método tradicional, estará disponível. É esta técnica que a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical indica aos produtores. No sistema tradicional, a mandioca é uma planta que se propaga vegetativamente e no sistema tradicional nós temos em média 5 sementes por planta, o que nos dá uma taxa de multiplicação de 1 para 5, o que é muito baixo, principalmente no momento atual, onde as possibilidades de uso da mandioca, né, estão sendo bem ampliadas e centímetros. Pode-se efetuar o primeiro corte. O corte deve ser feito a 1 centímetro a partir da gema, com lâmina desinfetada com álcool. Os cortes podem ser repetidos até 3 vezes seguidas em cada gema. Para enraizamento, os brotos devem ser colocados em copos de vidro ou plástico com água fervida, trocada de 2 em 2 dias. Depois, devem ir para uma câmara de enraizamento. De 10 a 12 dias, as plântulas começam a formar calos. Aos 20 dias, já apresentam raízes bem desenvolvidas, prontas para o transplante. Após o enraizamento, as mudas devem ser plantadas em sacos de polietileno com terra vegetal e deixadas por 15 dias debaixo de uma tela para aclimatação. Depois, devem ser transplantadas para o campo, adubadas
e mantidas sob regime. A necessidade de uma boa produção e ampliação de área se torna necessário. Então, a técnica de multiplicação rápida irá aumentar essa taxa de multiplicação e que, em algumas situações, nós chegamos a multiplicar até por 200 vezes a taxa tradicional de multiplicação dessa planta. As manivas devem originar de plantas sadias e vigorosas, com 10 a 12 meses de idade. O corte pode ser feito com serra manual ou elétrica, ou ainda com facão, tendo-se o cuidado para não danificar as gemas. Como o produtor pode escolher uma planta de mandioca para fazer multiplicação rápida? Tem que ser uma planta vigorosa, que esteja livre de doença, de pragas, e que seja um material que ele já escasso, que ele esteja realmente querendo multiplicar. Essa aqui foi uma haste que nós escolhemos, já observamos, ela não tem... né? Tem como substrato uma camada de aproximadamente 10 centímetros de brita para facilitar a drenagem de água e completando até a borda dos blocos com um solo de textura leve, onde as mini estacas serão distribuídas para a brotação. As manivas devem ser plantadas na câmara de propagação com as duas gemas voltadas para cima. Daí vão surgir as plantinhas para os cortes. Essa estrutura é coberta por uma cúpula forrada com um plástico transparente para que se possa criar dentro dessa câmara de propagação um ambiente úmido e com temperatura elevada que irá facilitar a brotação e desenvolvimento das gemas. Quando os primeiros brotos tiverem 10 a 12 centímetros,